Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Riqueza em Foco. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Orlando, eu sou um investidor pessoa física. Não sou um expert, mas tenho aí um tempo já na minha jornada e eu gostaria de aproveitar esse canal aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre educação financeira, um pouco sobre investimentos. E hoje, especificamente, né, como primeiro vídeo, eu queria trazer uma ferramenta que eu desenvolvi, de certa forma, né, inspirada em outras ferramentas, mas que eu acho que pode ajudá-los, né, numa perspectiva aí, como um incentivo para o investimento, né, para que você consiga visualizar, de certa forma, os possíveis cenários conforme você inicia essa jornada aí, ou para você que já é investidor também, mas de quanto você conseguiria, em X tempo, né, ter de patrimônio, o quanto que isso te renderia mensalmente também, né? Por isso que eu coloquei aqui como simulador de liberdade financeira, que é o meu objetivo particular, tá? E aí, ao longo aí dessa nossa jornada que começa hoje, com esse primeiro vídeo, eu também vou trazer outros conteúdos, alguns conteúdos focados em investimentos em ações, compartilhar com vocês a minha carteira pessoal, enfim, espero que vocês possam aí se divertir e, de certa forma, também poder aprender alguma coisa, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito, tá bom? Não sei ainda como eu vou chamar vocês, né? Então vou chamar de pessoal por enquanto, até criar uma identidade, enfim. Mas por hora, sejam muito bem-vindos. E eu já estou aqui compartilhando a minha tela com vocês. Essa ferramenta que eu falei, né, que é a Simulador de Liberdade Financeira. Essa ferramenta, ela na verdade foi inspirada na calculadora Sardinha. Para quem não conhece, o Sardinha, né, investidor Sardinha, é o Raul, ele tem um canal também no YouTube, muito bom por sinal, e já faz um tempo que eu vinha consumindo o conteúdo dele, continuo sendo um fã assíduo, e ele desenvolveu aqui, né, online, um investidor Sardinha calculadora de juros compostos, né? Então na calculadora você consegue ali fazer uma simulação, né, tendo, por exemplo, um valor inicial de R$ 1.000, há uma taxa de juros, aqui ele colocou 6,5%, que é bastante conservador, né? Ele já considera a questão da inflação também, mas eu deixaria em 8%, mesmo considerando a inflação, ou seja, né, no período de tempo lá na frente, seria de fato um valor real, já descontado a inflação, e um período aqui de um ano, né? Então tem uma calculadora aqui que faz essa simulação. Se você colocasse R$ 1.000 hoje, daqui um ano quanto que você teria, sem fazer nenhum tipo de aporte? Né? E aí na calculadora ele tem aqui um valor final, o valor que você investiu, ou seja, que tirou do bolso, e quanto que isso rende em juros. Né? E aí nessa simulação, R$ 80 a 8% ao ano. E aí você pode fazer também sem fazer nenhum, na verdade, né, começando com zero e fazendo ali aportes de R$ 200, enfim. Você vai simulando, vai brincando, e aí você pode colocar aqui também um prazo de 5, 10 anos, por exemplo, calcula e ele vai te dar um valor futuro aqui, o quanto que você investiu, o quanto ficou, né, o valor final, que é o valor investido, mais os juros ali compostos. Né? E aí, quando a gente fala de juros, em especial dos juros compostos, a gente tem aqui uma maravilha, que é essa curva, que ela vai aumentando de acordo com o fator tempo. E aí, por que eu estou trazendo, né, essa ferramenta? Porque foi a ferramenta que eu me inspirei, mas como um TDAH laudado, eu de fato preciso me organizar melhor, né, em relação às ferramentas, eu preciso ter mais informações para que eu consiga ter mais clareza. E aí eu desenvolvi aqui, um Google Planilhas, né, um simulador também, tanto quanto do Raul aqui, em que você tem ali o rendimento anual, e aí eu deixei 8%, mas você pode vir aqui e colocar 12%, enfim, quanto você quiser. Aqui embaixo, né, em rendimento mensal, já tem uma fórmula, ele já calcula quanto que seria, né, anual, quanto que seria o rendimento por mês. Aqui o aporte mensal, ou seja, quanto que você vai ali todo mês aportar. E aí eu coloquei também, né, pensando no que eu trouxe para vocês, na questão de perspectiva, de conseguir visualizar futuro, uma calculadora que adapta a sua realidade, né, em relação a quantos anos eu vou ter para atingir 1 milhão, ou enfim, e aí a meta que você colocar. Então, o ano de nascimento aqui eu deixei o meu, que é 1985, mas você pode colocar o seu ano de nascimento, por exemplo, para os mais novinhos aí, né, que nasceram em 2000, e aí aqui atual, em 2023, você teria 23 anos.
Eu, no caso, 1985, eu tenho 38 anos atualmente, e aí aqui a cada 1, 2, enfim, a partir de X anos, aí tem um ano aqui embaixo e a idade que você vai ter. Aqui em cima é o valor inicial, caso você já tenha um valor, né, para iniciar aí enfim, esse cálculo, essa simulação, e um valor desejado que seria a meta. Né? Eu vou colocar 1 milhão, porque é bastante simbólico, e o valor de aporte. Né? E aí o valor de aporte você vai colocar, na verdade o aporte mensal você vai preencher, e o anual ele preenche sozinho. Então, para quem for utilizar essa planilha, né, eu vou compartilhar com vocês um link, deve ficar aqui no vídeo, na descrição, ou algum botão aqui em cima que eu vou colocar, e vocês vão ter acesso a essa ferramenta. E aí vocês vão fazer uma cópia dela, e aí assim que vocês abrirem, vocês vão colocar as informações aqui referentes ao seu cenário, tá bom? Observação, só preenche as células em azul claro, o restante ele já preenche automático. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação para você que nasceu em 2000. Atualmente você tem 23 anos, vamos supor que você está em início de carreira, né? Você é um estagiário que você tem ali já um valor para começar a fazer aporte mês a mês. Inicial você ainda não tem, você está começando agora, mas para você que já é um investidor há um tempo e que já tem aí, né, um valor considerável, você pode preencher aqui o valor inicial e o aporte mensal. Então você, né, nesse cenário aí que você está começando, você vai fazer ali um investimento de R$200 por mês. Então, R$200 por mês a 12%, eu colocaria 8%, tá? Deixa os 8%, porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo. 8% já é um cenário mais conservador, considerando a inflação, né? Porque o que você tem hoje, R$100 hoje, não vão valer os mesmos, vão comprar as mesmas coisas que os R$100 que compram hoje daqui 5, 10, 20 anos. Então, quando eu coloco um rendimento de 8%, a gente já tem ali, né, a questão da inflação. Então, é um número atingível, né, mesmo considerando a inflação, 8% ao ano, e aí você vai ter aqui a simulação. Então, nesse cenário de R$200 por mês, né, você vai ter ali, daqui 10 anos, né, então daqui 10 anos, você tem 33, você vai, né, estar com 33 anos, você vai ter investido R$24 mil, ou seja, o valor que saiu do seu bolso, e aí vai ter rendido de juros 12.257. No final você vai ter um patrimônio de 36.257, lembrando que é atualizado pela inflação, né? Ou seja, com o valor que você consegue comprar hoje, com 36.257, e que te daria uma renda mensal aqui, né, nesse cenário aqui, bem conservador, de R$233 ao mês. Obviamente que você tem investimentos que vão te render 1%, até 1% ao mês, mesmo na renda fixa. Hoje, por exemplo, a Selic ela rende ali ao ano 13%, próximo a 13%. E aí aqui você vai brincando, né? Então aqui é um valor baixo, né, R$200 por mês, mas quando a gente coloca o fator tempo, aí é onde entra, né, a graça do jogo. Então, por exemplo, quando você que está aí com 23 anos, começando a investir agora, colocando R$200 por mês, quando você tiver 50 anos, você vai ter tirado do bolso R$64.800, mas o que rendeu foi R$153.840 de juros. Ou seja, o seu patrimônio será de 218 mil, que renderia ali 1.400 a partir desse valor ali ao mês, né? O equivalente ali hoje a um salário mínimo. Então, fazendo esse esforço, né, de todos os meses depositar R$200, daqui, né, 50, na verdade 27 anos, quando você tiver 50 anos, você vai ter esse patrimônio aqui. Ah, Orlando, mas eu achei que seria mais, né? E aí, óbvio que você pode ter investimentos mais arrojados, que vão te dar uma rentabilidade maior, mas mais do que isso, né? Você pode fazer aportes melhores, maiores do que esses R$200. E aí, por isso, pensando nesse cenário também, de que você provavelmente vai ter um upgrade salarial, vai ter uma carreira e vai conseguir desembolsar mais nos seus aportes, eu coloquei aqui essa opção aqui de anos futuros, né? Eu vou até deixar aqui em azul também, para compartilhar para vocês, porque essa daqui você preenche também, tá? Então, quando você vem aqui em anos futuros, aqui está como zero, né? Porque eu não estou considerando esse cálculo posterior.
mas eu vou fazer uma simulação aqui para a mesma pessoa que tem ali 23 anos hoje, e aí qual é a ideia, né, para que ele possa ter um cenário mais realista, considerando que ele possa ter upgrade salarial, e aí ele vai ter ali uma renda melhor ou até um patrimônio maior lá no futuro. Então, vamos supor aqui que você tem lá R$ 200 que você está fazendo investimento todos os meses, né? E aí eu vou colocar aqui, daqui 5 anos, você vai começar a aportar R$ 400. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o total acumulado, que são 14.683. Então, eu vou colocar aqui R$ 14.683. E aí eu vou colocar um cenário para 5 anos, né? Em que daqui 5 anos você tinha aquele valor e o aporte vai passar a ser R$ 400. Então, o que eu fiz? Eu trouxe, né? Quando eu coloco anos futuros, eu antecipo, como se você tivesse agora, em 2028, né? Ou seja, daqui 5 anos, no caso com 28 anos, ao invés dos 23, e aí nesse dia, né, pela simulação, você teria um patrimônio de R$ 14.000, e aí você passaria a investir R$ 400 ao mês. E aí, ao invés lá, quando você chegasse ali que eu te falei, né, com 50 anos, eu não lembro agora, gente, me deu um branco, mas eu não lembro. Vamos colocar daqui... eu lembro que era 27 anos. Então, com 55 anos, ao invés dos 200 e pouco, você vai ter R$ 500 mil. Por quê? Porque você aumentou o aporte. Ao invés dos 200, você está fazendo ali um aporte de R$ 400 por mês, né? E aí você tem ali, com 55 anos, em 2055, ou seja, daqui 27 anos, você vai ter tirado do bolso R$ 144 mil, que seria em 5 anos aportando R$ 200 todos os meses, e a partir do 6º ano, aportando R$ 400 todos os meses. E aí você teria um patrimônio ali de R$ 500 mil, atualizados, né, com o valor de hoje, com o poder de compra de hoje, e uma renda de 3.568, sendo bastante conservador, tendo, né, dependendo dos investimentos que você fizer, uma renda maior ainda do que esses 3.500. Melhorou, obviamente, esse cenário, né? E eu estou considerando que nesse tempo, depois dos 5 primeiros, você vai fazer R$ 400 de aporte, mas isso pode ser muito maior, né? Pode ser que ao invés de 400 você faça R$ 1.000, 2.000, enfim, depende, né, do seu cenário, da sua educação financeira, da sua organização financeira, e isso eu vou trazer em outro vídeo, né, um outro material para compartilhar com vocês, para falar sobre a organização financeira, tá? Então vai ter ali uma outra ferramenta de receita, despesas, né, fazendo ali a distribuição do que é despesa fixa, do que é conforto, do que é investimento e por aí vai. Até para não ficar tão longo esse vídeo, eu vou então compartilhar com vocês essa ferramenta, né? E aí, para quem ficou confuso em relação aos anos futuros, não precisa utilizar essa função, então você deixa 0, e aí você põe aqui, né, 0, como começando agora valor inicial, ou o valor que você tenha, e aí você vai colocar aqui o seu cenário. Então vou até compartilhar com vocês um pouco do meu cenário pessoal, tá? Eu, Orlando. Eu nasci em 1985, eu tenho hoje, alcancei, né, com muito esforço, e eu vou também compartilhar com vocês a minha trajetória, né, ao longo dessa nossa aí parceria de investidores, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Então, eu tenho hoje um patrimônio investido de R$ 100 mil, tá? E aí eu coloquei aqui como um valor desejado de 1 milhão. Na verdade, a minha meta é pelo menos 2,5, 2.600, para que tenha uma renda boa de 20 mil por mês. E aí eu tenho aqui uma média de aportes mensais de R$ 4 mil. Na verdade, dá 4.600, mas eu tenho aqui uma média de R$ 4 mil, vou arredondar. E para que vocês entendam, né, pela minha perspectiva, né, de quanto tempo agora eu vou precisar para poder alcançar minha liberdade financeira, através dessa ferramenta aqui eu deixo os 8%, né, sendo bastante conservador, no sentido de que eu tenho a inflação, então eu quero algo mais realista. E aí sim, valor inicial de 100 mil, ou seja, o valor que eu tenho agora, que eu acabei de atingir, né, e eu vou, como eu falei, trazer um vídeo falando sobre isso.
Então, atualmente eu tenho 38 anos, 100 mil reais de patrimônio, que me rende hoje ali aproximadamente 643 reais por mês. Né? E eu tenho tanto em renda fixa quanto renda variável. Na verdade, uma fatia maior em renda variável. Mas aqui eu tenho 643 por mês, um patrimônio de 100 mil, e pelos meus cálculos, pelo simulador, eu teria aqui, aos 49 anos, um patrimônio de 1 milhão. Né, que me renderia ali aproximadamente 6 e 7 mil reais por mês. O meu objetivo maior, ele está aqui na renda de 20 mil reais. Por que 20 mil? Porque eu entendo que 20 mil é muito mais do que eu ganho hoje, eu e a minha esposa, juntando, né, a nossa receita, os salários, mas 20 mil é muito confortável. Então é uma liberdade financeira mesmo para ter um conforto, para viajar, para não faltar nada e ainda assim continuar tendo a bola de neve. Então nesse meu cenário eu teria aos 60 anos, e aí 60 anos, gente, é a idade da minha mãe hoje. Então eu até fiz isso, né? Eu falei para vocês que a questão do TDAH eu preciso ter essa visibilidade, porque o simulador de liberdade financeira eu adapto à minha realidade. Então eu tenho aqui 38 anos hoje, eu quero saber quanto que eu vou ter na idade da minha mãe fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, aportando ali os 4 mil reais por mês, que é o que eu venho fazendo, eu vou ter, aos 60 anos, que é a idade da minha mãe, um patrimônio de 3 milhões, que me renderia os 21 mil. Ou seja, aos 60 eu não ia precisar depender do INSS, né, que tem um teto, enfim, que não atenderia, não conseguiria pagar as minhas despesas 100%, ou ficaria muito no limite. Então, hoje, nesse plano que eu estipulei dos investimentos, aos 60 anos, que é a idade da minha mãe, eu vou ter um patrimônio de 3 milhões, que me renderia 21 mil. Ou, na idade do meu pai, né, que seriam 63 anos, eu teria 4 milhões e um rendimento de 27 mil. Ou, aos 70 anos, eu teria, daqui 32 anos, né, em 2055, aos 70 anos, eu teria um patrimônio de 7 milhões, que me renderia 50 mil. Gente, aqui é onde me enche os olhos, né? Então, Orlando, você é rico hoje? Né? Porque o canal hoje, ele tem esse nome, né? Riqueza em Foco. Mas, não, eu não sou rico, mas eu estou no caminho, né? Eu já tracei isso, eu já defini, eu sei que eu vou alcançar, talvez eu consiga fazer um pouco antes ou um pouco depois, mas a ideia é que seja antes. E eu espero que, de certa forma, essa ferramenta também possa te ajudar, né? E aí é só você fazer a simulação. Eu tenho hoje, Orlando, 1.000 reais para colocar por mês. E eu nasci em 1996. Nasci em 1996, eu tenho 1.000 reais por mês, eu estou começando com zero e vou deixar aqui a meta de 1 milhão. Mas se você mudar aqui para 2, para 500 mil, por exemplo... Aqui ficou 5 milhões. Para 500... Para 500 mil, aí ele vai trazer aqui, né, em verdinho quanto que você alcança isso. Então é um cenário que você vai visualizar. No caso, se você nasceu em 96, ou seja, você tem 27 anos, né, atualmente, e aí você fizer aportes de 1.000 reais ao mês, você vai atingir os 500 mil daqui 19 anos, aos 46 anos. Você vai ter 500 mil, que vai te render aproximadamente 3.300 reais. Beleza? Gente, sem mais delongas, eu agradeço se você ficou até aqui no vídeo. Se isso te adicionou alguma coisa, se te acrescentou, cara, dá uma força aí, né? Se inscreve no canal, porque aí os próximos vídeos, né? Eu já dei vários spoilers de tudo que eu vou trazer. Vocês têm aí essa possibilidade de ter mais conhecimento, enfim, se quiser compartilhar alguma coisa também, coloque aqui nos comentários. Já percebam que eu sou marujo de primeira viagem em relação a vídeos, a conteúdo, mas a gente vai crescer juntos, tá bom? Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu!